E, povo de Deus, nós estamos voltando aqui e deu um probleminha aqui, povo de Deus, mas é assim, olha, eu gravo, né, gravo os vídeos e tem vezes que eu esqueço de tirar aí o excesso de vídeos, então eu não fico tendo tanto tempo assim, e aí foi isso que aconteceu, povo de Deus, verdade seja dita, né, povo de Deus. E eu estava falando com vocês que aí as teteias, eles estão fazendo várias perguntas, assim, tem várias perguntas, mas uma coisa que eu já falei aí, gente, que o sexo o sexo, gente, é um presente de Deus, né? Eu acompanho o missionário R.R. Soares, e ele fala direto assim, gente, olha, que o sexo é um presente de Deus para os casados. E o missionário fala que Deus deu o estômago para a comida e a comida para o estômago. Então aí nessa fala tá na Bíblia, gente. Eu falo que ele fala porque o missionário prega, ele fala segundo a palavra de Deus. É por isso que eu canto. O missionário cria versos de montão. Prega o evangelho sem nenhuma confusão. Nos ensinou que no nome de Jesus nós vencemos qualquer batalha. E o nosso grito é, povo de Deus: ô missionário, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Povo de Deus, o missionário sempre fala que o sexo é um presente dos casados. E hoje a pergunta que não quer calar é sobre sexo. E eu sempre estou pregando, sempre estou trazendo para vocês aí nas minhas chamadas, para que você se posicione. Você não olha nem para este, nem para aquele. A minha chamada é para as mulheres nécias, é para as mulheres aí, as teteias. Sim, gente. As mulheres nécias, as mulheres ali, gente, pagãs. E eu tô sempre chamando as suas atenção para que vocês acorda Maria bonita, senão vai ver Deus. Entende, povo de Deus? Vocês entendem? Então, e quando eu falo que um cristão verdadeiro, um cristão sendo ali, corrigido, nascido ali de Deus, eles têm assim um valor imensurável. E quando eu falo aí, que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, é que os cristãos eles vão render aí, 10 vezes mais, 100 vezes mais. É aquela medida ali, calcada e recalcada. E somos nós, né? Cedere canta lá, cedere ganda lavada, cedere ganda lavase. Idere canta leva, cedere ganda narache, cedere canta lavada, cedere ganda lavada hadramanasse. Agora, se cair aí na religiosidade, se cair se cair aí, pro lado do mundo, aí fica aí, né? Nela manache, dere canta, ela dá, cedere ganda, ela badasse, dere ganda, manaha, nela manasse, e ganda, ela badasse, dere ganda, ela badaha, dramanasse, dere ganda, ela lasse, dere. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, que você vai entender aí, o trabalho que nós fazemos, você vai entender aí a mensagem que nós passamos e vai poder estar aí, engrossando esse cordão de 3 dobras, e não a injustiça, não a maldade, não a morte. Nós temos que ter aí um parecer sim, nós temos que ter aí uma escolha sim, e temos que viver, gente,
viver, porque o Senhor Jesus, ele venceu a morte, ele venceu a morte. E, gente, eu falo com vocês assim, olha, que quanto mais consciente vocês ficam, quanto mais, assim, Deus abre a nossa visão, mais, como eu contei para vocês aí no início, de quando eu estava indo para a igreja, ali, ó, que de mim mesmo, eu diria sim, mas aí você tem que estar com a sua vida entregue a Deus. Nesse sentido aí que eu tô falando com vocês aí, ó, que Deus fez aí, ó, comida para o estômago e estômago para comida. Dessa maneira que eu tô falando. Se você pode aí, se você aguenta comer uma feijoada, né? Se você ficar ali só no leitinho, só na saladinha, aí é você e Deus. Você tem que se colocar na mão de Deus. Você tem que se deixar aí, ó, ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Não é o que eu disser, o que eu fizer que vai ser para você. Quando eu falo que a salvação é individual. Entende? Narará, xedere, canta, labadá, cederere, ganda, ladá, cedere, derere, 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 e labadá, xedere, derere, 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 derere. Então, gente, renaramaná, xedere, ganda, labá, cederere, ganda, ladá, cedere, canta, ladá, cederere, derere, derere. Eu entendo aqui, gente, o quanto que essa pessoa estava se sentindo culpada, o quanto que essas pessoas estavam se sentindo ali, ó, enquadrada pelo diabo, né? Pela alegria da pessoa. Eu entendi. Glória a Deus, glória a Deus. O povo de Deus, é bem assim, olha, se a sua consciência não pesar ali, é o limite que eu falo com vocês, que eu falo muito aqui com os jovens, com as meninas. Você faz aquilo até onde a sua consciência não pesa. A partir do momento que houve, quando eu falo que vocês têm que se conhecer, vocês têm que se amar, tem que conhecer o seu corpo. Gente, uma coisa que eu gosto de cuidar de mim, de me organizar, cuidar de mim e entender ali o que eu estou sentindo. Então, nessa chamada que eu estou. Não é você sentir algo e deixar passar, não. É sentir algo e buscar ali na palavra de Deus. Deus, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo assim? E Deus te responde ali, ó, na hora. É quando eu falo do clama a mim e respondeste-ei. Não é ficar ali uma hora orando, não. É fazer um clamor. Igual eu fiz aqui, ó, Deus, mas o que está acontecendo? Né? E vai ter horas de você orar ali com mais firmeza, fazer ali o seu momento de oração, uma hora de oração. E é Deus, é o Espírito Santo que encaminha vocês para você fazer um jejum. Tudo que você for fazer, a partir do momento que você começa a conhecer Deus, entra no caminho e busca conhecê-lo, você ali, ó, conhece e prossiga em conhecer, e Deus vai ver a intenção do seu coração. Ali o Espírito Santo vai encaminhar você e você vai conhecer Deus e vai saber quem é o seu Senhor. A partir dali, gente, não tem erro. Anda lá, cederere, cantarabadá, cederere, cantarabá, cederere, derere, 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 derere. Alabadá, cederere, cantarabá, cederere, derere, 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 derere. Nelere, cederere, 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 cederere. Vocês entenderam, povo de Deus? É nessa fé que nós estamos, é nessa fé que nós andamos. E, povo de Deus, vamos organizar aqui as nossas chamadas, gente. Eu falei que hoje tem entrega. Eu falei com vocês das vagas, povo de Deus. E falei com vocês aí o que aconteceu no domingo. E eu tô falando com o povo. Eu não vou fazer, não vou ficar ali nas vãs repetições. E, gente, o diabo, ele é insistente. Ele é insistente. Eu vim da igreja até, assim, em todo o tempo. Parece aquela vitrola com aquele disco de vinil arranhado. Todo o tempo, assim, naquela insistência. E, gente, a minha resposta é não. Assim, tem que haver um acerto. E quando eu estou falando com vocês aí, ó, que a Central Solvi está organizando, tá ali, terminando de organizar ali
ali, indo ali, ó, fazendo ali o tutorial e colocando ali no papel ali, realmente ali o que nós conseguimos, o que nós alcançamos ali. E aí, a partir daí, é que eles vão falar. Quando eu falar de uma vaga que é assim, é porque eles já me deram e já está tudo organizado. E quando eu falo aqui que é a nível do Brasil, é porque gente. E aí a pessoa está pensando que eu vou fazer igual os outros, naquele limitado ali, limitado. Direto, gente, quando eu estava aqui, o pessoal estava lá, eu estava fazendo a obra aqui em Santa Luzia, o pessoal estava lá anunciando ali, ó, vaga de pedreiro, de ajudante de pedreiro. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou desfazendo aí do pedreiro, porque o pedreiro é um dos profissionais mais importantes da nossa cidade, né? Eu tô falando aí da visão da pessoa, ali como que eu falo? Da mentalidade da pessoa. Porque eu anunciava, gente, teve um tempo que eu fiz assim, olha, eu anunciava um projeto e eles iam lá, pegavam o projeto e é quando eu falo da peneira. E a minha raiva é essa, povo de Deus. Porque é quando eu falo da peneira e é quando eu falo do ministério e que eu não aceito ali, ó, ter crescido. Eu conto minha história o tempo todo, eu falo com vocês como que eu estou aqui na Igreja da Graça, como que foi ali o meu começo, e eu conto para vocês o tempo todo e não aceito a injustiça de aí quando eu estou dando frutos, quando eu estou produzindo ali, aí vem o Satanás e seus demônios e quer me tirar ali do ministério, quer me colocar em outra. Essa aí é uma das distrações do Satanás. Porque eu vou chegar lá em outro ministério, o que eu vou saber dali? Nada. Então, qual é a causa que eu vou poder pegar ali? Nenhuma. Vocês entendem, gente? Vocês entenderam, gente? O meu grito aqui por justiça, o meu grito aqui é esse. E quando eu falo aí das vagabelas, das galegas, das catineias, das patricinhas, e quando eu falo no feminino, no masculino. Então, em todo tempo, gente, o diabo vai pintar um quadro horrendo aí para vocês saírem correndo, para vocês ficarem aí, ó, de um lado para o outro. Partou. Gente, vai a Deus. Faça como eu sempre fiz. A minha irmã me ensinou, o véu já foi rasgado. Não precisa de ficar contando a sua vida para o pastor. E na igreja católica é um pouco pior, que tem ali a comunhão, como é que é? A confissão, que você vai lá e faz a confissão. Gente, eu não tô rindo, gente, eu tô falando sério, entende? E é muito sério isso, gente. Então, Acá, abre seus olhos, acordem e fiquem acordados aí e se torna aí, ó, justiça do Senhor em Cristo Jesus e seja você uma das pessoas que vai estar ali de pé na brecha a qual Deus te chamou, porque Deus está chamando, Deus está aí com os olhos dele a procurar os verdadeiros adoradores. E é quando eu falo com vocês, aí quando Deus encontra um, aí vem aquela multidão, multidão, gente. É como o Senhor Jesus ali, onde que o Senhor Jesus passava, juntava aquela multidão ali, pedindo o Senhor Jesus ajuda, pedindo o Senhor Jesus misericórdia. E como a gente dá várias passagens aí do Senhor Jesus ajudando as pessoas, e o Senhor Jesus aconselhando para que elas fossem, não pecassem mais.
E ali, aquelas pessoas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus, elas iam, contavam para os seus parentes, contavam ali para os seus vizinhos, e ia aquela multidão, e foi só aumentando ali os cristãos ali, os seguidores do Senhor Jesus de Nazaré. Então, gente, hoje nós temos que fazer isso, mas, gente, vai da maneira que vocês estão, mas quando vocês conhecer, quando a palavra vir de encontro com vocês, se posicione. Se posicione, não corre não esconde não, é como eu estou falando. Aí vocês estão escondendo aí na barra de tia, de pai, de mãe, de avó, e Deus não tem sobrinho, não tem bisneto, não tem neto, Deus tem filhos. A salvação é individual. No momento que você for ali, achar que você está bem, que você vai passar, aí Deus traz para você assim, ó, aí esse momento aqui seu que você fez isso. Aí como que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Você vai e confessa para Deus, fala com Deus o que aconteceu ali naquele momento e conta para Deus até ali a sua intenção. Conta para Ele, Deus sabe, Deus quer saber da sua posição. Em todo tempo Deus quer saber da sua posição. Então se posicione, povo de Deus, fique de pé. E permaneça de pé. Eu não estou falando de pé no físico, não. É de pé aí em espírito. E como eu estou falando, gente, aqui no início da reunião ali no ônibus já, o meu filho ali tocado, foi citado várias vezes ali, e quando você já entende ali o chamado ali do filho, você já vê ali qual é a posição dele, ali, e você, Deus tirando você ali do laço, entende? É Deus tirando você do laço. E ali, você sendo guiado pelo Espírito Santo, você simplesmente faz a sua parte. Você se organiza, vai bem organizadinha e fica lá na brecha qual Deus chamou vocês. O possível somos nós que fazemos. O impossível é Deus quem faz. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pô, mas deixa eu ver aqui, ó. Agora 13 horas e 1 minuto. E como eu estou falando com vocês, nós vamos fazer uma chamada só para os anúncios. Que nessa chamada aqui de meio-dia, tá ficando quase que impossível eu fazer os anúncios. Eu tá entregando vocês as vagas. Eu tá falando com vocês das nossas obras que tá em andamento. Entende? Eu tá anunciando, eu tá colocando aí em pauta nossas obras. Nessas chamadas está sendo mais para a gente responder às pessoas. E eu fico simplesmente maravilhada de poder estar ajudando vocês, de poder estar esclarecendo vocês. E o meu objetivo é esse: esclarecer, acordar vocês, para que vocês fiquem acordados e se posicionem aí diante de Deus, para vocês também poder ser aí, ó, uma luz que vai iluminar aí, ó, do Iapoque ao Chuí, de uma extremidade à outra, e não deixar aí, ó, que o diabo venha entenebrecendo a nossa nação, venha aí escravizando os nossos jovens de uma forma tão maldita, de uma forma tão nojenta. Nós não podemos aceitar. Nós temos que dar o grito, e dar o grito certo, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, povo de Deus? E fiquem com Deus e até a próxima chamada, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É assovio que chegou para ficar.